Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero apresentar para vocês o terceiro paradigma da aprendizagem de máquina, aprendizagem por reforço. O primeiro paradigma é a aprendizagem supervisionada, que a gente viu aqui na forma de classificação e regressão usando o KNN, Naive Bayes e redes neurais. O segundo paradigma é a aprendizagem não supervisionada, que a gente viu através do algoritmo K-means ou K-means, para encontrar agrupamentos naturais em dados, que é o chamado clustering. Já na aprendizagem por reforço, que é inspirada no condicionamento operante da psicologia, o objetivo é aprender através de sinais de recompensas esparsos, ou seja, que podem ocorrer esporadicamente. Sabe o ratinho que aperta o botão e ganha comida? É isso. É bem diferente da aprendizagem supervisionada, onde a gente tem rótulos ou valores corretos de referência a cada dado e aprende pelo erro. Na aprendizagem por reforço, sequências de ações que levam a bons resultados serão reforçadas para ocorrer com maior frequência, enquanto sequências de ações que levam a resultados ruins serão desencorajadas. Então aqui a gente pode, por exemplo, aplicar um valor mais 1 ou qualquer outro quando o agente atinge um objetivo. Por exemplo, aqui nesse desenho, se ele pegasse comida, ele poderia ganhar valor mais 1. E ele poderia ganhar um valor menos 1 ou qualquer outro quando ele falha. Seria uma punição. E o agente precisa aprender a melhor sequência de ações que leva a maior quantidade de recompensas. Em muitos casos não há recompensas ou punições durante os percursos. Elas estão só ao final. E isso torna o problema bem mais difícil. Vamos ver um exemplo aqui. Então a gente tem uma grade 4x4, numa espécie de tabuleiro, né? E o nosso agente começa aqui no canto inferior esquerdo. Vai ser o nosso Wally aqui. Ele precisa chegar ao canto superior direito para receber o reforço de mais 100 e encerrar o episódio. Porém, se ele pisar no quadro abaixo, ele recebe menos 100 e encerra o episódio. Vocês podem imaginar que esse mais 100 é uma saída, por exemplo, e esse menos 100 pode ser uma armadilha, um buraco onde ele cai e quebra. Bom, episódio é como a gente chama uma rodada de execução no ambiente quando a gente está trabalhando com problemas episódicos, que é o caso aqui. Ele tem início e fim. E depois reseta e começa de novo do ponto inicial. Então o robô ele anda, quando ele atinge um desses estados aqui, ele volta para o início e começa um novo episódio. Notem também que o problema é discreto, já que o agente vai sempre estar em um desses 16 estados possíveis. Cada quadrinho aqui é um estado. Então são estados finitos e contáveis. Portanto, o problema é discreto. E aqui a gente vai trabalhar com um ambiente discreto porque ele é mais fácil para entender a aprendizagem por reforço inicialmente. Então, além de episódico e discreto, esse ambiente também é totalmente observável. O agente ele sabe exatamente onde ele está e não tem nenhuma informação oculta. Por fim, esse ambiente ele é determinístico. Sempre que o agente se mover para cima, né, ele vai para o quadrinho de cima. Ou se ele estiver já num quadrinho aqui do topo e se mover para cima, ele fica no mesmo lugar. É como se tivesse uma parede. Sempre que ele se mover para a direita, ele cai no quadrinho da direita e assim por diante. Não existem probabilidades envolvidas aqui. Eu não jogo um dado para ver onde é que ele vai parar, como se fosse no banco imobiliário. Bom, agora que eu apresentei o problema para vocês, eu vou apresentar uma das soluções existentes para esse tipo de ambiente, que é o algoritmo Q-Learning. Primeira coisa, a gente vai colocar 4 valores 0 em cada estado. Tá? Nesse ambiente, lembrando, cada quadrinho é um estado e o agente ele tem 4 ações possíveis, cima, baixo, esquerda, direita. Então, por isso que tem 4 zeros em cada estado. Esses números eles são chamados de valores Q, de qualidade, de cada ação em cada estado. E nós vamos tentar aprendê-los agora. A gente espera que os melhores valores nos levem pelo caminho até a recompensa. Esse número representa, né, o valor Q, o quanto de recompensa o algoritmo espera acumular dali em diante, se escolher aquela ação e seguir escolhendo sempre a melhor ação. Então, por exemplo, esse 0 aqui embaixo, no topo, ele representa o quanto eu espero ganhar dali em diante. Depois que eu andar para cima, quanto que eu espero ganhar dali em diante até o fim do episódio. No caso aqui está tudo 0. Então, cuidado. Esses números que estão aqui não são a mesma coisa que esses números que estão aqui em cima. Esses dois aqui do verde e do vermelho são recompensas imediatas, mais 100, menos 100. Não é uma expectativa. Já esses valores Q, eles são expectativas de recompensa acumulada até o fim do episódio. São coisas diferentes. Tá, e como é que a gente vai aprender isso?
O agente ele vai sempre escolher a ação que tiver o maior valor no estado que ele tiver. No caso, como todos os valores são zero, ele vai ir numa direção aleatória inicialmente. Então é importante aqui em termos de implementação que quando a gente tiver valores empatados, a gente sorteia um deles, tá? Senão pode acontecer do agente ficar preso, né? Digamos que na ordem que eu programei lá, a esquerda aqui seja o primeiro valor, a primeira ação. E o agente sempre escolhe, como está tudo empatado, ele escolhe para a esquerda. O que vai acontecer? Ele vai ficar eternamente preso aqui e não vai aprender nada. Ele vai ficar dando de cara na parede aqui para a esquerda e não vai sair do lugar. Então, sempre que a gente tiver valores empatados, o ideal é que vocês façam um sorteio entre eles. Então, inicialmente, o agente ele vai ser completamente aleatório. Ele vai ficar experimentando coisas até descobrir o que é bom ou não, mais ou menos como um bebê. Aí, digamos que em dado momento, o agente entrou no estado com a punição. Aqui ele explorando, que nem um bebê, aleatório. Aí ele entrou no estado que tem aqui a punição. O que vai acontecer? Ele veio de baixo, certo? Ele estava aqui e subiu. Então eu vou pegar esse valor da punição e vou colocar no valor Q da ação para cima do estado de onde ele veio. Ou seja, esse zero aqui vai virar menos 100. Ok? Copiei o valor ali. Isso significa que agora ele sabe que se ele estiver nesse quadrinho e subir, ele vai tomar um menos 100 de punição. E reseta o episódio. Ele volta lá para o início. E é só isso. Mas daí o que acontece agora? Notem que quando ele cair nesse quadrinho aqui de novo e tiver que escolher a ação com maior valor que, ele não vai escolher para cima. Ele vai escolher um dos zeros que são maiores do que menos 100. Então ele já aprendeu uma coisa relevante aqui. Ele já sabe que não deve subir quando ele estiver aqui. Aí digamos que ele experimentou por mais um tempo e caiu na armadilha de novo, só que vindo pela esquerda. Então mesma coisa, coloca o menos 100 ali na ação da direita de onde ele veio. Ele já sabe que quando ele estiver aqui, ele não pode ir para a direita porque ele toma menos 100. Então notem que do jeito que está, ele já não tem mais como cair na armadilha. Ele já aprendeu a evitar a armadilha. Aí ele segue experimentando, digamos, e ele chegou lá em cima. Aí ele finalmente cai na recompensa e a gente atualiza. Puxa o 100 ali para o valor Q da direita, do quadrinho anterior, virou 100. Então ele já sabe que quando ele estiver nesse quadrinho, a melhor coisa que ele pode fazer é ir para a direita porque ele vai ganhar 100 pontos. Mas e o resto dos valores, como é que fica agora, né? Vai ficar tudo zero? Não. Olha o que vai acontecer agora. Digamos que ele está ali naquele quadrinho, o penúltimo, antes de chegar na recompensa. Agora a gente vai poder atualizar este quadrinho aqui. Então, digamos que ele move para a direita. Ó, puxei o 100 dali para o anterior. Tá? Então a mesma coisa acontece em todos os quadrinhos. Só que a diferença é que aqui, em vez de eu estar pegando uma recompensa imediata, como era o caso aqui do verde, eu estou pegando o maior dos 4 valores e estou puxando para trás. Tá? Então, tinha 0, 0, 0 e 100. Então, eu peguei o 100 e puxei para trás. Botou ali 100. Então, agora ele já sabe que daqui ele tem que ir para a direita, depois direita de novo. Então, notem que implicitamente ele está formando um caminho, né, ali, de trás para frente. Ele está aprendendo como chegar no objetivo de trás para frente. Se a gente continuar repetindo esse algoritmo, eventualmente completamos os valores até o estado inicial. Tipo assim. E aí ele vai saber exatamente para onde tem que ir desde o início. E acaba a exploração. A gente chama esse caminho aqui de política, porque é uma função que, dado um estado, retorna a ação que deve ser tomada. Então, por exemplo, se eu passar para essa função política, né, esse estado aqui, ela me retorna para cima. Se eu passar esse quadradinho aqui, ela me retorna para a direita. Tá? Então, a política é uma função que a gente dá para ela um estado e ela nos diz qual ação que a gente tem que tomar naquele estado. E essa aqui é a representação gráfica dessa nossa função política. Bom, isso é o algoritmo Q-Learning simplificado. Mas tem mais coisas que eu vou mostrar agora que podem acontecer e o algoritmo tem que ter um mecanismo preparado para lidar com essas situações. Então, primeira situação. Imaginem que existe uma segunda recompensa aqui, no canto inferior direito, também valendo 100. Mas se o agente encontrou a recompensa de cima primeiro e aprendeu o caminho, ele nunca mais vai ter a chance de descobrir essa recompensa que está mais próxima. Ele sempre escolhe a ação com maior valor. Né? Então ele não tem mais como descobrir que esse cara aqui existe, porque ele sempre vai para cima aqui. Pensem no seguinte problema do mundo real. Vocês compram comida lá em um aplicativo de delivery, daí depois de um tempo, vocês já têm seus favoritos e pedem sempre dos mesmos. Aí, de certa forma, vocês aprenderam as melhores opções por reforço positivo e negativo, de tudo que já experimentaram nesse aplicativo. Mas se tiver um restaurante muito melhor que vocês nunca experimentaram, como é que se resolve isso? A solução mais simples é o que a gente chama de exploração Epsilon Greedy, ou Epsilon Gulosa,
tá? Se escreve dessa forma. E ela consiste em simplesmente nem sempre escolher a melhor ação em cada estado. Com uma probabilidade epsilon que a gente vai definir, daí que vem o nome, né, dela, a gente vai poder escolher uma ação aleatória. Tá? Então, sempre que a gente estiver num estado, até agora a gente sempre escolhia a melhor ação possível. Com a Epsilon Greedy, o que a gente vai fazer é, de vez em quando, a gente vai escolher uma ação aleatória em vez da melhor. É só isso. No caso do restaurante, a gente de vez em quando escolheria um restaurante aleatório em vez de ir pela experiência. Pode dar ruim? Pode. Mas pelo menos a gente aprende mais restaurantes para evitar. Nosso conhecimento aumenta. Mas também pode dar muito bom e a gente descobre um restaurante muito melhor. Esse é o chamado dilema da exploração versus exploitação. Exploitação seria o ato de tu tentar extrair o máximo, né, do teu agente, que seria ele escolher a melhor ação. E exploração é quando a gente usa a ação aleatória. Como é que a gente balanceia essas duas coisas, né? Porque a gente não pode ficar só exploitando, porque daí acontece aquilo que eu mostrei, né? Tu não consegue descobrir coisas novas. Mas também a gente não pode ficar só explorando, porque daí a gente vai ficar sofrendo eternamente ali para tentar aprender alguma coisa. Existem outras formas de exploração mais avançadas e inteligentes, mas aqui a gente vai ficar na Epsilon Greedy, tá? Em termos de implementação, a gente só vai adicionar um parâmetro epsilon aqui, definido pelo programador. Tá? Aqui no exemplo eu botei 0.1, que significa 10%, né? Então quer dizer que eu estou dizendo assim, a cada estado, na hora de escolher uma ação, o agente tem 10% de chance de ir para um lado aleatório, em vez de escolher a melhor ação. E está resolvido, ainda que de forma simplória, o problema de encontrar caminhos melhores está resolvido. Porque daí ele nem sempre vai para cima aqui, uma hora ele vai acabar indo para a direita e vai descobrir essa recompensa aqui de baixo. Tá? Então nota que eu já atualizei os valores aqui como se ele tivesse passado alguns episódios aqui explorando e atualizou todos os valores do caminho. Inclusive eu coloquei aqui também que digamos que ele explorou aqui por cima e descobriu que vindo por cima ele também consegue ganhar o 100 aqui. Tá? Agora vamos para a segunda situação problemática. Digamos que a gente explorou o mapa inteiro. Ele fica assim. Vocês podem fazer na mão aí, o algoritmo que eu ensinei, vocês vão ver que vai acabar preenchendo tudo com 100, exceto ali onde tu vai para a armadilha. Porque a gente está sempre copiando o maior valor, né, para o anterior. Então o que ele aprende aqui, de certa forma, o que ele está dizendo aqui é, tanto faz para onde eu vou, porque eu sempre vou saber para onde ir depois até chegar no objetivo. Como ele aprendeu todos os caminhos possíveis aqui, ele sabe que tanto faz para onde ele vai, ele consegue chegar lá no final. Então basicamente ele acha que todos os caminhos levam a Roma, que todos os caminhos são bons. Ele pode ir da forma mais ineficiente possível até o objetivo, né? E nem consegue diferenciar a recompensa que está aqui mais perto da recompensa que está mais longe. Para ele é tudo a mesma coisa. Solução? Pensem no seguinte exemplo. Vocês preferem ganhar 100 dinheiros hoje ou mês que vem? Acredito que a maioria, se não todos, responderam hoje, né? Mesmo sendo o mesmo valor, nós temos uma preferência. É como se os 100 reais do mês que vem valessem menos. E de fato valem, né? Por causa da inflação, custo de oportunidade perdida aqui de investimento, enfim. E nós podemos inserir esse raciocínio no algoritmo. A gente vai fazer com que recompensas mais distantes valham menos que recompensas mais próximas. É bem simples de implementar. A gente vai adicionar um novo parâmetro aqui, chamado gama, que é o fator de desconto. Eu botei no exemplo aqui 0.9. Na hora de copiar um valor de um estado para o anterior, eu vou multiplicar por esse desconto antes. Então, por exemplo, digamos que eu pisei no quadrinho antes da recompensa ali de cima. Tá? Eu estava nesse quadrinho aqui e vou pisar nesse aqui no último agora. O que acontece? Eu não copiei 100 para cá. Eu copiei 90, porque é 100 vezes 0.9. Então já teve um decréscimo aí. Ele já está entendendo que não é que se eu for para a direita eu vou ganhar 100 imediato. Vai ter um desconto aqui na qualidade dessa ação. Aqui sim é 100 porque é imediato. No momento que eu movo daqui para a direita, eu ganho 100 imediato, mas aqui não. Então já está considerando um desconto aqui. Daí, digamos que eu rodei mais um episódio, o robozinho passeou aqui, chegou aqui nesse canto superior esquerdo e se moveu para a direita. O que vai acontecer? 81, porque eu peguei esse 90 aqui, que era o maior valor, copiei para cá multiplicado por 0.9, ficou 81. Se eu repetir vários episódios, ele vai acabar aprendendo todo esse trajeto aqui desta forma. Aqui já estou fazendo uns arredondamentos, tá? É aproximado até o 90 aqui, até o 81 aqui é exato. 72 aqui já é um valor aproximado que eu estou colocando, tá? 72, 66, 59. Então beleza, ele sabe aqui que indo para cima é bom. Mas
Se ele continuar explorando e aprender essa recompensa de baixo aqui, o que vai acontecer? Digamos que ele está vindo aqui por baixo, tá? Ele vai botar 90 ali, 81 ali. Então olha que legal, agora ele sabe que ir para a direita é melhor do que ir para cima. Porque para a direita está valendo 81 aqui, significa que ele vai ganhar aquele 100 mais rápido. Indo para cima aqui está valendo 59, porque ele demora mais para ganhar aquele 100. Então já está embutido aqui no valor a preferência que ele tem pela questão do tempo aqui, né? Pela depreciação da recompensa, digamos assim. E mais do que isso, se eu continuar aprendendo aqui, ele vai aprender também, por exemplo, que ele não pode ficar passeando aqui em zigue-zague até chegar ao objetivo. Ele sabe exatamente que ele vai estar perdendo tempo se ele não for pelo caminho mais direto até a recompensa. Então, mais um problema resolvido de forma bem simples. Então, agora vamos para a última situação problemática. Digamos que agora, sempre que o agente se move, existe uma chance dele tropeçar e cair num quadrinho ao lado. Ou seja, agora o ambiente é não determinístico, um pouco mais realista. O que acontece se ele estiver aqui entre a armadilha e a recompensa de baixo e andar para baixo, mas daí ele tropeça e cai na armadilha que estava atrás dele? Ele vai copiar o valor aqui da armadilha, que era menos 100, aqui para a ação para baixo, aqui desse estado, e ficou menos 100 também. Agora ele acha que não pode descer aqui, porque ele morre. E mesmo que ele já tenha, que era o caso aqui, ele já tinha aprendido que ir para baixo ali era bom, mas ele desaprendeu. Agora ele acha que é melhor não descer ali, porque ele pode cair na armadilha. Então o mais correto aqui seria ele aprender um valor intermediário, né? Porque na maioria das vezes, se ele estiver aqui e descer, ele vai cair no mais 100. De vez em quando ele vai cair no menos 100. Então talvez esse valor que está aqui, menos 100, devesse ser alguma coisa intermediária, um valor positivo, mas não 100, né? Para refletir que é às vezes 100 e de vez em quando menos 100. Solução. A gente vai adicionar mais um parâmetro, que é o último de hoje, eu prometo, que é o alfa, tá? Aqui eu botei no exemplo 0.2. Daí o que a gente vai fazer, na hora que a gente transfere um valor para o estado anterior, a gente só vai mover o valor antigo em direção ao valor novo. Tipo, a gente não vai trocar o 100 por menos 100. A gente vai mover o 100 em direção ao menos 100. Não vai ser tudo de uma vez só, vai ser aos pouquinhos. Então aquele valor que era 100 e virou menos 100 de repente, agora ele só vai ser ajustado um pouquinho aqui na proporção de 0.2 na direção do menos 100, conforme esta fórmula aqui do lado, tá? Então deixa eu explicar o que está aqui na fórmula. Primeiro, a gente tem aqui o valor anterior, tá? Antes de tudo isso acontecer, tinha um 100 aqui, ó. É esse valor que eu estou botando ali. O valor atual daquela ação. 0.2 é o meu alfa, eu que defini. Entre parênteses, estou multiplicando. Menos 100 é o valor alvo ali, a recompensa que eu recebi quando eu fiz essa ação, porque eu tropecei e caí lá no menos 100. Mais 0.9, que é o gama, vezes o valor esperado naquele estado que eu caí. Olha um detalhe importante aqui que eu não tinha comentado ainda. Lembra que eu falei, os valores que eles são uma estimativa do futuro. Portanto, esses estados finais aqui, o mais 100, o menos 100 e o outro mais 100, eles encerram o episódio, eles não têm expectativa do futuro. Então o valor Q deles para qualquer ação, implicitamente, é zero, tá? Porque no momento que eu caio neles, não tem mais futuro. Então é isso que está aqui. Eu estou dizendo que é o valor futuro, o valor esperado é zero, vezes o desconto que é 0.9. Menos o valor atual, de novo, que é aquele 100. Tá? Fazendo essa continha, dá 60. Então o valor novo aqui que eu vou botar naquela ação, em vez de ser menos 100, vai ser 60. Então notem que ele ainda acha que é uma boa descer. Ele só não acha que é lindo, maravilhoso, porque ele sabe que de vez em quando ele se rala. Mas reflete muito melhor a realidade, né? Aqui está a fórmula geral, tá? Nem vem dizer que é complicado, porque é só continha de mais, menos e multiplicação, tá? O máximo que tem é que às vezes aparecem essas letras gregas, assustam a gente, né? Mas não tem nada demais, é uma variável qualquer. Na verdade, é até mais simples, porque são constantes, né? São valores que o programador vai definir fixo lá. Então eu estou dizendo aqui, ó, valor novo, que é t mais 1, no tempo t mais 1. A gente está no tempo t mais 1 é o próximo. Então o valor no tempo t mais 1, para aquele valor Q, né, naquele estado, naquela ação, vai ser igual ao valor atual, mais taxa de aprendizagem alfa, vezes recompensa que eu recebi ao fazer essa ação,
mais gama vezes o maior valor esperado no estado onde eu caí, menos o valor atual. E daí dá aquela formulazinha que eu mostrei para vocês no slide anterior. 100 mais 0,2 vezes menos 100 mais 0,9 vezes 0 menos 100 igual a 60. Mais um exemplinho. Digamos que agora o nosso agente está ali no quadrinho anterior. E ele move para o 60. Para aquele que a gente acabou de atualizar para 60. Né? Quanto que eu tenho que colocar ali? De novo, é só aplicar a fórmula. Vamos ver aqui. O valor atual era 0, tá? Estava tudo zerado ali. Então o valor atual é 0, mais o meu alfa vezes recompensa que eu ganhei caindo ali. 0, né? Esse quadrinho aqui não tem recompensa, então é 0. Mais 0,9 vezes o maior valor daquele quadrinho. Se olhar aqui, né? A gente tem menos 100, 0, 0 e 60. Então o maior é o 60. Botei 60 aqui. Menos o valor atual de novo, que é 0, dá 10,8. Vou arredondar aqui, botar 11, tá? Mais um último exemplo. Agora digamos que ele moveu para baixo aqui para pegar o 100. Como é que a gente vai atualizar aquele valor que estava 60? Vamos lá para a fórmula. O valor atual era 60, alfa vezes recompensa que eu ganhei é 100, mais 0,9 vezes 0, porque dali em diante não tem expectativa de ganhar nada, menos 60, que era o valor atual, dá 68. Então eu atualizei aquele 60 para 68. Vocês notem que ele vai indo aos poucos em direção ao 100, né? Ele não vai de uma vez só. Vai acontecer que de vez em quando ele vai cair aqui no menos 100 e vai baixar esse valor. E ele vai ficar nessa disputa, nesse cabo de guerra, até que ele vai chegar a um valor de equilíbrio que melhor representa para ele a expectativa dele de ir para baixo aqui. E com isso resolvemos a última situação potencialmente problemática, por enquanto. Como eu disse para vocês, existem formas mais avançadas de exploração. Porque imagina ficar zanzando num mapa gigante até cair numa recompensa sem querer e aprender uma coisinha de nada. Aqui eu fiz um mapa 4x4, mas imagina um mapa 100%. É sem condições, né? Também existem formas de atualizar todos os valores do mapa mais rapidamente, em vez de um de cada vez. E ainda tem um maior problema, que é transferir isso tudo para ambiente contínuo. Que é como se trabalha no mundo real, né? E é como se a gente tivesse infinitos estados nesse caso. Então, para isso existe a combinação de Deep Learning com Reinforcement Learning, né, com aprendizagem por reforço, que é o Deep Reinforcement Learning, ou aprendizagem por reforço profunda, que é uma área de pesquisa ainda quente hoje em dia. Além disso, é bom destacar que a gente viu só um algoritmo de aprendizagem por reforço aqui, que é o Q-Learning, mas tem outros. Eu foquei nesse porque eu acho que é o mais simples e que ilustra melhor o problema e a solução de forma geral. Quem se interessar pode dar uma olhada nos algoritmos Sarsa e Monte Carlo também. E agora, vamos botar a mão na massa e implementar isso aí, fazer isso aí rodar. O algoritmo em pseudocódigo é esse aqui, tá? Então, tudo aquilo que eu falei na aula está resumido aqui. Então, a gente vai definir previamente a taxa de aprendizagem alfa, fator de desconto gama, taxa de exploração epsilon, todos entre 0 e 1. Eu vou iniciar todos os valores Q arbitrariamente. Tá? No caso, ali nos exemplos, eu iniciei tudo com 0, mas a gente vai ver que tem como fazer com outros valores também, que é até interessante. Aí eu vou repetir aqui para cada episódio, vou colocar o agente no estado inicial, aí eu vou repetir para cada passo do episódio. É cada passo que o robozinho dá no mapa, né? Vou escolher uma ação A aleatória com probabilidade epsilon, que vai ser a exploração. Caso contrário, né, caso não caia ali na probabilidade epsilon, eu vou escolher a ação A com maior valor Q no estado S, que é a exploitação. Executo a ação A, observo o estado S', que vai ser o estado resultante, né? É onde ele cai, e a recompensa que ele ganha nesse novo estado onde ele foi parar. Aplico aquela fórmula para atualizar o Q do quadrinho de onde eu vim, né? Atualizo o estado atual para o estado novo. Faço isso até que S seja um estado final. Ou colocar um número limite de passos também, para garantir, tá? Para evitar que o agente fique preso em algum loop infinito ali, a gente também coloca um número limite de passos. Então vamos ver o código aqui agora. Eu já implementei com duas classes, tá? Em Python. Estou usando o Colab do Google. Para quem não sabe, eu vou deixar o link aí na descrição. Ele é basicamente um interpretador de Python online, tá? E que já tem um monte de biblioteca instalada, principalmente para aprendizagem de máquina. Apesar de que aqui eu não estou usando praticamente nada, estou usando só a biblioteca de números aleatórios aqui nativa do Python. Então aqui eu estou importando elas. Aqui eu estou criando a classe mapinha, que vai ser o meu ambiente. Então eu separei, né, o ambiente e o agente. A gente poderia usar o agente em outros ambientes se eu quisesse, né? Ou poderia usar outros agentes nesse ambiente também.
Então eu defini aqui que a gente pode escolher a largura e a altura do mapa, já vem para o padrão 4x4, e a gente pode botar aqui uma probabilidade dele tropeçar, que eu botei para o padrão 0, tá? Aí eu chamo o reset, o que esse reset faz? Ele coloca o agente lá no estado inicial, eu estou dizendo para ele botar aqui na linha que é altura menos 1, ou seja, lá embaixo, na coluna 0. Então é o canto inferior esquerdo, não importa o tamanho do mapa, ele sempre vai ficar no canto inferior esquerdo. E estou retornando aqui uma cópia do estado. Aqui tem uma anedota interessante, tá? Quando eu estava implementando isso aqui, eu esqueci de passar a cópia do estado e acabou que em outras partes do código acabava alterando e dava uns bugs estranhos. Só que mudava só alguns valorezinhos Q ali no meio do mapa e o agente continuava funcionando, aprendendo o melhor caminho. Então isso é um grande problema para debugar a aprendizagem de máquina, porque por definição na aprendizagem de máquina a gente está buscando soluções aproximadas, né? A gente tolera erros. Então é difícil saber quando o teu código está funcionando ou não, porque às vezes tem um errinho ali e tu pensa, é normal do algoritmo. Mas às vezes é bug mesmo, e nesse caso tinha um bug, eu corrigi, aí ficou tinindo. Função act, tu passa para ela uma ação e ele vai aplicar essa ação no ambiente, né? Então no caso aqui eu estou dizendo que quando a ação for 0, ele vai para cima, então eu decremento a linha. Quando a ação for 1, ele vai para a direita. Eu fiz sentido horário aqui, tá? Para a direita ele vai incrementar a coluna, para baixo ele vai incrementar a linha, para a esquerda ele vai decrementar a coluna. Aqui, o tropeço, ele sorteia um número entre 0 e 1, se for menor do que o stumble, que eu coloquei aqui, por padrão é 0, né? Então, por padrão ele não vai tropeçar, mas eu posso botar um valor ali, daí ele vai começar a tropeçar. Então, se esse random for menor do que a probabilidade do tropeço, ele vai acrescentar menos 1, 0 ou 1 em cada coordenada aqui. Então o agente ele pode subir ou descer ou ir para a diagonal. Paredes. Então aqui é para o agente não sair do mapa, né? Então eu estou fazendo a linha dele vai no máximo até a altura menos 1 e no mínimo 0. A coluna vai no máximo até a largura menos 1 e no mínimo 0. Tá? Por fim, eu vou definir aqui a recompensa e se o estado é final. Tá? Então eu estou vendo aqui, para esse ambiente eu defini assim, né? Se o agente tiver na última coluna do mapa, tá, que é o W-1 aqui, na primeira linha, que é a linha 0, ele vai ganhar 100, é o canto superior direito, né? Então não importa o tamanho do mapa, isso aqui vai funcionar também para qualquer tamanho. Ele vai ganhar 100 de recompensa e é um estado final. Se ele tiver na última coluna, na segunda linha, ele ganha menos 100 e estado é final. Notem que eu não botei aquela recompensa extra no canto inferior direito, tá? Eu fiz só aquele nosso exemplo inicial que tinha uma recompensa e uma punição. Aí eu retorno de novo aqui a cópia do estado atual, como é que ele ficou, a recompensa e esse booleano aqui que diz se é final ou não. E esse é o nosso ambiente, tá pronto. Agora vamos para o QLearning em si. Então o construtor dele aqui tem vários parâmetros, né? A gente pode definir, eu já botei valores padronizados aqui, mas a gente pode escolher o epsilon, o alfa, o gama. O valor inicial, por padrão, é 0, tá? Aquele que eu vou preencher, todos os numerozinhos vai ser 0. Tamanho do mapa. Aqui tem um detalhe, tá? Normalmente, quando a gente vai implementar um algoritmo desses, a gente não vai pensar em termos de mapa, tá? A gente só pensa em número de estados. Seria 16 aqui no caso, né? Mas para simplificar aqui a explicação, eu achei melhor colocar já no próprio QLearning, separado também por coordenadas XY, linhas e colunas. E número de ações, 4. Então, no reset, o que ele faz no reset? Ele inicializa todos os valores da tabela Q, que é a minha QTable aqui. Então eu peguei o self-init, criei uma lista, no caso aqui, como eu tenho 4 ações, ele vai criar uma lista com 4 valores 0 aqui, por exemplo, né? Aí eu vou criar uma listinha dessa de 4 zeros para cada coluna e depois para cada linha. Tá? Então eu tenho, na verdade, uma matriz tridimensional aqui. Linhas por colunas por ação. Aqui é só uma funçãozinha para printar bonitinho a tabela. Tá? Lá embaixo a gente vai ver como é que sai isso aí. Aqui é uma outra para printar bonitinho a política. Ele vai mostrar um mapinha com as setinhas. Aqui, maxQ, get maxQ. Eu passo para ele uma posição, tá? É um estado. Alguns lugares eu chamei de estado, outros eu chamei de posição, me desculpem. Aqui eu chamei de posição, pos. Então eu estou dizendo, passa a linha, passa a coluna para a tabela. Isso vai me dar uma lista com 4 valores, né, um para cada ação. E eu quero que ele me retorne o maior dos 4 valores. É isso. Pegar a melhor ação, dado uma posição. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os Qs daquela posição, são 4 valores, né?
ele vai ver qual que é o maior valor desses 4, vai botar aqui em M. Aí eu vou criar uma listinha com os melhores. Então lembra que eu falei lá no início que não basta simplesmente escolher a melhor ação. Se a gente tiver ações com o mesmo valor, a gente tem que sortear uma delas, né? Então é para isso que eu estou fazendo isso. Eu estou pegando todas que têm o mesmo valor, que é o melhor. Então digamos que eu tenho lá 100, 100, 0, 0. Ele vai me retornar as duas ações que têm o valor 100 aqui, tá? E aí eu estou dizendo para ele escolher aleatoriamente uma dessas. Então ele escolhe aleatoriamente uma das ações que tiver o maior valor. E se tiver mais de uma empatada, ele escolhe aleatório uma delas, tá? Get Random Action. Simplesmente retorna uma ação aleatória. Então eu botei aqui para ele gerar um número aleatório entre 0 e 1, multiplicar pelo número de ações, que é 4, e converter para inteiro, tá? Então vai dar um número entre 0 e 3 aqui. Lembrando que esse random aqui é entre 0 e 1, intervalo aberto no 1, tá? Então ele nunca dá 1. Então por isso que eu posso converter para inteiro aqui, ele fica entre 0 e 3, ele nunca vai dar 4. E o Get Action, que seria, digamos, a política verdadeira dele, né? Que é a Epsilon Greedy aqui no caso. Então eu implementei aqui, se eu vou sortear um número entre 0 e 1. Se ele for menor do que o Epsilon, que é a taxa de exploração, eu retorno uma ação aleatória. Se não, eu retorno a melhor ação naquela posição. Por fim, o update aqui. Então, o update ele precisa saber o estado anterior, a ação, o novo estado e a recompensa. E aqui é basicamente a nossa fórmula. Tá? Eu estou dizendo aqui que o nosso valor Q naquela posição, naquela ação, recebe ele mesmo mais taxa de aprendizagem alfa vezes recompensa mais gama vezes maior valor Q do estado resultante menos o valor atual naquele estado, naquela ação. Tá? É exatamente a implementação daquela fórmula. E por último aqui eu tenho onde eu instancio essas classes e executo o meu experimento. Então eu defini aqui que eu vou ter 4 linhas, né, rows, columns aqui, RC. Vou rodar por 100 episódios. Meu mapa aqui vai ser um mapinha, onde a largura vai ser o C e a altura vai ser o R. Meu QLearning, estou instanciando aqui também com largura C e altura R. Defini alfa 1. Tá? Como a gente vai começar aqui como determinístico, a gente pode deixar a taxa de aprendizagem igual a 1, para ele aprender mais rápido. E estou botando uma taxa de exploração alta aqui, 0,5. Então quer dizer que metade das vezes ele vai sortear uma ação em vez de escolher a melhor. Aí tem aquele nosso loop que estava lá no pseudocódigo, né? Para cada episódio, inicia o agente na posição inicial. Para cada passo no episódio, eu defini aqui um limite de R vezes C passos, tá? Então, no caso aqui nesse mapinha 4x4, ele pode andar no máximo 16 passos e aí acaba o episódio. Se ele tiver preso, alguma coisa assim, ele encerra. A ação recebe o QL, ali, o meu QLearning, Get Action, então é o Epsilon Grid, né? No estado em que eu estou. Me retorna a ação que eu tenho que tomar. Aí eu vou aplicar essa ação no mapa. E o mapa me retorna o novo estado, onde o bonequinho foi parar, a recompensa e se é um estado final ou não. Aí eu vou atualizar a minha tabela Q. Método update. Passo o estado, passo a ação, passo o novo estado e passo a recompensa que eu recebi. Atualizo o meu estado agora para o novo estado, verifico se é final, quebro o loop se for final. Tá? Se eu fui parar num estado final, eu posso encerrar já aqui o episódio. E por fim eu printo a tabela Q e a política. Vamos ver o que deu isso tudo. Vamos rodar aqui. Ó. Então o primeiro aqui ele está printando a tabela Q, né? Vocês veem que eu botei aqui as posições e as 4 ações. Então a gente pode ver os valores que ele aprendeu aqui. Notem que aqui 00 é o canto superior esquerdo, né? Ele está dizendo que para cima é 72, para a direita é 81, que a gente tinha feito ali no exemplo, né? Era 81 mesmo. Para baixo 65, para a esquerda 72. Por que para cima e para a esquerda tem o mesmo valor? Ora, é o campo superior esquerdo, né? Lá do mapa. Então, se ele for para cima ou for para a esquerda, ele bate na parede e fica no mesmo lugar. Então, por isso que eles têm o mesmo valor, eles dão o mesmo resultado. Aí desce, daí a gente está vendo aqui que o 0,3 é a recompensa, ó. A primeira linha, a última coluna. Ele está todo zerado. É aquilo que eu tinha dito para vocês, ele não tem expectativa ali, né, de futuro. Segunda linha, primeira coluna, ele está dizendo que ir para cima ou para a direita dá na mesma, que está correto também, né? Lá no nosso mapinha, se a gente subir ou for para a direita, dá a mesma distância até o objetivo. Outro aqui interessante de ver é o 2, 3, né? É a terceira linha, última coluna. É aquele quadrinho embaixo da armadilha. Então notem que ele está dizendo, ó, se eu for para cima eu tomo menos 100.
Ele não aprendeu totalmente, como é que eu posso saber aqui? Ele está me dizendo aqui que se eu for para a direita dá 0. Tá? Isso aqui para mim é um sinal de que ele não explorou essa ação aqui. Tá? Se eu colocar mais episódios ali em cima, provavelmente ele vai preencher esse valor. A gente pode testar depois. Pode testar agora também. Vou botar 1000 aqui. Roda de novo. Ó, preencheu. Ó. Então, às vezes, quando tem esses zeros perdidos, é porque são ações que ele não chegou a explorar. Então, eu tenho que dar mais tempo para ele explorar, né? Mas notem que mesmo... Não sei, agora é capaz dele explorar até. Agora eu botei 100 e ele explorou. Como é aleatório, não tem como ter certeza, né? Mas notem que tem outros lugares aqui com 0. Ó. Só que o interessante é que mesmo ele não aprendendo todos os valores do mapa corretos, ele aprende o suficiente para chegar no objetivo. Isso a gente pode ver aqui pela política. Ó. Então, olha aqui, ó, cima, 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 direita, direita, direita. Tá aqui, ele aprendeu o melhor caminho. O resto é caso, porque isso é uma coisa interessante que eu não comentei, né? A gente começa no nosso problema, o agente sempre aqui no canto inferior esquerdo, mas eu poderia escolher colocar ele em qualquer lugar aqui do mapa e ia funcionar. Notem aqui, se eu colocar para ele começar aqui, ó, nesse lugar aqui, ele vai para a esquerda, sobe, sobe, direita. Se ele começar aqui, ó, esquerda, sobe, 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 direita, também funciona. Esses dois aqui, vocês podem ignorar, tá? Porque eles são os estados finais, então ele tá, como eles estão tudo 0, ele está mostrando uma setinha aleatória aqui, porque tanto faz, quando tu chega no estado final, tu não vai escolher uma ação, já acabou o episódio. Então esses dois aqui a gente ignora. Mas o resto, vocês podem ver que tá certo a política. Ele chega sempre na recompensa. Vamos ver o que a gente pode testar de diferente aqui. Se eu tirasse a exploração, o que aconteceria? Olha só, ficou um monte de coisa zerada. Tu vai ver a política aqui, tá toda estranha. Apesar de que ela funciona. Dá pra ver aqui que se tu for começar aqui, ó, direita, direita, sobe, 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 direita. Ele até funciona. Mas os valores estão quase tudo zerados, ele não explorou quase nada, ele não aprendeu muita coisa. Inclusive, ó, se eu largar o bonequinho aqui, ele vai ficar preso, porque ele vai ficar indo para a direita aqui, dando de cara na parede, aqui também, tá? Então, aqui a gente vê que a exploração é essencial para ele poder aprender todos os valores, realmente, né? Uma outra coisa que eu comentei, né, a gente pode iniciar o valor, em vez de 0, botar um outro valor. O que acontece se eu botar 100 aqui? Tá tudo preenchido com valores altos. Vocês notem que ele aprendeu aqui o caminho certo, mas em outros pontos aqui ele está viajando, ó, ele está indo aqui para a esquerda, apesar de que funciona também, tá? Só não é o melhor caminho, mas aqui funciona, ó. Ele vai para a esquerda, esquerda, sobe, 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 direita, direita, direita. Ele chega, mas é um caminho bem ruim. Por que eu queria mostrar para vocês essa inicialização aqui? Porque isso aqui a gente chama de inicialização otimista. É quando a gente bota um valor maior nos estados, o valor inicial. Qual é o efeito disso, né? O efeito é que o agente ele vai naturalmente ser otimista. Ele vai achar que os estados que ele não visitou são bons. As ações que ele não tomou são boas, por natureza. Então ele é curioso. Ele vai começar a escolher ações que ele nunca escolheu porque ele acha que elas são maravilhosas. Daí ele vai atualizar os valores, daqui a pouco o valor vai baixar, ele vai perder a curiosidade naturalmente naquelas ações. Então tu fazer uma inicialização otimista é o mesmo que tu fazer implicitamente uma exploração. Tá? Funciona como exploração, tanto que eu consegui aqui com ε0. Só que tem um porém aqui na implementação, né? Vocês veem que estão com valores maiores que 100 aqui, que não faz sentido. Não tem como ganhar mais que 100 nesse problema. O problema está justamente nos estados finais, tá? Porque daí, como eu inicializei eles com 100, o agente está achando que quando chega no estado final, ele ainda tem a expectativa de ganhar 100 no futuro. Mas não tem futuro, o episódio acaba ali. É quase como se o agente estivesse acreditando em pós-vida. Então dá para corrigir isso. Tá? Eu tinha corrigido já, mas eu tirei justamente para mostrar para vocês. Então vamos fazer aqui. Eu vou colocar aqui no meu update, precisa saber se o estado é final, tá? Coloquei ali um argumento a mais e coloquei um if. O que eu fiz aqui nesse if? Se o estado for final, eu vou simplesmente tirar esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é aquele que está pegando a expectativa do futuro multiplicando pelo gama. Eu tirei, fiz a fórmula sem ele. Então, quando o estado for final, eu boto a fórmula sem a expectativa do futuro, é só a recompensa imediata. Se não for final, é a fórmula normal, tá? E daí, aqui embaixo, eu preciso passar o final aqui, tá? Update. Vamos executar tudo de novo. Ó, agora os números estão certinhos, no máximo 100, ó. Ele manteve, né, aqui a expectativa de 100 no estado final, mas ele não está usando isso agora. Aquele meu if foi justamente para ele ignorar esse 100 aqui. Então dá para ver aqui que ele aprendeu, ó. Aprendeu direitinho, ó. Inclusive aprendeu a política ótima aqui, ó. É o menor caminho sempre. Exceto aqui nesses dois. Aqui ele rateou. Aqui ele dá de cara na parede da direita, aqui ele dá de cara na parede de baixo. Então a exploração não foi o bastante. Eu poderia botar um 0.1 aqui no epsilon para compensar. Daí ele aprendeu este aqui, mas esse aqui de baixo ainda não.
tá? O que eu posso fazer... eu tô só com 100 episódios, é muito pouco também. Vamos botar 1000. Ó, aprendeu direitinho. Eu posso até tirar esse epsilon aqui agora. Ó, aprendeu certinho aqui. Então, só com a inicialização otimista ele já consegue explorar o suficiente para aprender aqui os valores corretos. O que mais que eu posso testar aqui? Vamos colocar tropeço nisso aqui. Vou colocar 10% de chance de tropeçar. Vamos ver o que acontece. Vou botar de novo aqui minha exploração 0.1 e tirar a inicialização otimista, tá? Para não misturar as coisas. Ficou deveras estranho. Notem aqui a política toda errada. Tem setinhas indo para a esquerda, para baixo. Ele se perdeu todo, tá? Então é por causa daquilo. Às vezes ele está tropeçando e está aprendendo coisas erradas. A gente precisa, então, conforme eu mostrei lá nos slides, diminuir o alfa. Vamos botar 0.2, que nem nos slides. Vamos ver. Já quase resolveu. Na verdade é que ele sabe chegar no final, mas vocês veem que tem algumas regiões pouco exploradas. Aqui que ele vai para baixo, aqui que ele vai para a esquerda, tá? Mas o resto aqui tá certo, aqui é para ir para a esquerda mesmo. Como eu diminuí a taxa de aprendizagem, significa para 0.2, significa que ele está aprendendo 5 vezes mais lento, né? Eu vou aumentar aqui o número de episódios para compensar isso. Ó, já melhorou. Agora ele aprendeu a política correta aqui. Tirando aqui que está subótimo, aqui era para ir para cima, mas pelo menos não está ficando trancado. Vamos aumentar a exploração dele aqui também. Vamos botar 0.5. Ó, já melhorou. Na verdade ficou só este cara aqui. Não dá nem para dizer que está errado, porque olha só que interessante. A política normal, nessa posição aqui, seria ir para a esquerda, certo? Que daí ele dá a volta aqui na armadilha, sobe e vem aqui no objetivo. Mas ele entendeu que ir para a esquerda aqui é perigoso porque ele pode cair na armadilha, ele pode tropeçar e cair para trás aqui. Então, por precaução, a política já incorporou isso. Ela aprendeu que é melhor ir para baixo, dar a volta aqui por cima. Apesar de que daí ele passa pelo lado aqui, né? Perigoso ainda assim. Ele podia ter aprendido aí um pouquinho mais para a esquerda até. Ó, rodei de novo e deu isso, ó. Agora faz mais sentido, ó. Quando ele tá aqui, ele tá dizendo para ir para a esquerda, ok? Podia ser para baixo, né? Aqui ele não tá dizendo para ir para cima, ele tá dizendo para ir para a esquerda de novo, porque ele tem medo de ir para cima e tropeçar e cair aqui. Tá? Então faz sentido essa política que ele aprendeu aqui, considerando que ele tá tropeçando, né? Agora vamos aumentar esse mapa. Vamos botar 10 por 10. Ó, rapidinho. Dá para ver por cima aqui que ele aprendeu, né? Aqui, ó. Vamos seguir o caminho aqui, ó. Direita, sobe, direita, direita, sobe, direita, sobe, direita, sobe, direita, sobe, sobe, direita, sobe, sobe, direita, sobe, direita. Chegou no final. Ele aprendeu o caminho. Para todos esses aqui, eu acho que tá ok, porque tá tudo cima à esquerda. Aqui ele tá dizendo para ir para baixo, porque ele tá com medo de cair na armadilha. Aqui ele tá indo para a esquerda, tá certo. Aqui tudo sobe, esquerda, ok. Aqui ele poderia ir para cima, né? Mas ele preferiu ir para a esquerda. Tá subótimo aqui, mas tudo bem. Tá razoável. Aprendeu razoavelmente bem para um mapa 10 por 10. Posso ainda melhorar a exploração, botar aqui inicialização otimista. Vamos ver. De novo, a política parece estar bem aprendida, mas eu tenho a impressão que esse canto aqui ficou melhor agora. Ó. Tá tudo para cima. Só aqui mais perto da armadilha que ele manda para a esquerda. Mas o resto tá tudo mandando para cima ou para a esquerda aqui. Já funcionou bem melhor. Bom, acho que eu mostrei tudo que eu queria aqui. Eu vou deixar o código para esse collab aqui também na descrição, quem quiser acessar o código. Tá? Algumas coisas interessantes que daria para implementar aqui ainda seria talvez um gráfico de performance, né, para ver ao longo do tempo como ele vai aprendendo. Daria para alterar o QLearn para não usar a largura e altura, né, usar só o número de estados. Enfim, dá para implementar outros mapinhas, fazer um mapinha mais genérico onde eu possa colocar recompensa e armadilha onde eu quiser. Seria interessante também para testar. Tem bastante coisa que dá para brincar aqui, tá? Então, para a aula de hoje era isso. Muito obrigado.